Lucas, no capítulo 15. Acharam? Nas instruções aí aos novos pregadores, eu sempre digo para eles, nunca, jamais, de forma alguma, peça perdão lá em cima do púlpito por dizer a verdade. Né? De vez em quando, né, eles chegam aqui, né, eles são muito humildes, me perdoe por falar isso tão duramente, não. Eu falo, não é muito a questão, né? Aí eu e Fábio, eu estava programado, acho que eu vou pedir perdão, porque hoje eu vou fazer uma coisa que não é do meu perfil, não é da minha teologia, não é da minha alma, mas vou abrir uma exceção. O que que é? Não ler na tradução na linguagem de hoje. Não é nem NVI, ele pôs ali NVI, mas não é a que eu compilei aqui não. Eu não curto muito nem a NVI, nem a linguagem de hoje. Eu gosto mais de uma tradução mais ortodoxa, mais clássica. Mas, enfim, quero ler essa palavra na linguagem de hoje, né? Prometo que eu vou tentar não fazer isso nunca mais, ler na linguagem de hoje. Mas vamos lá. Então, versículo 11, a parábola do filho pródigo, e diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias entre os 2, viu que os 2 receberam? Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade, fome. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores? Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa e ouviu a música e o barulho da dança, então chamou um dos empregados e perguntou, o que está acontecendo? O empregado respondeu, seu irmão voltou. Voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa, para mostrar a nossa alegria,
pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Pai, te dou graças, eu te honro. Obrigado pela tua palavra, dá-nos tua palavra nesta noite, Pai. Deus, no nome de Jesus, eu nos coloco diante de ti, Deus, nesta noite, Pai. No nome de Jesus. A parábola do filho pródigo é um clássico da literatura cristã. Contáveis os livros que já foram escritos para discorrer sobre esses acontecimentos, sobre esses acontecidos. E interessantemente, estava compartilhando com alguém que eu fiz essas anotações num lugar muito interessante. Estava eu lá, acho que o Rony já viu falar desse lugar. Estava eu lá na Praia Grande, lá no Arraial do Cabo, numa tarde, tive um momento de paz. O que é um momento de paz? Todo mundo saiu, uns foram comer, outros foram no banheiro lá no apartamento, e eu fiquei sozinho quase 1h30. Foi minhas férias, Ednilton. Eu tive 1h30 de férias nessas férias. E nessa 1h30, contemplando o mar, eu vi algumas anotações sobre a parábola do filho pródigo. E vi o celular, anotei ali no celular e estava assim, meu próximo sermão. E isso foi lá para o dia 6 ou 7 ou 8 de julho. Então, desde junho sem pregar, não é? Estava num período sabático aí. Mas, enfim, o que anotei sobre a parábola do filho pródigo? A primeira coisa que eu anotei é que exclusivamente toda rebeldia será castigada. Querido, ontem nós discutimos que a salvação não é de graça. Ela nunca foi de graça. Ela sempre foi pela graça. Para ela ter sido de graça, ninguém precisaria ter pago o preço. Mas já é sabido que Jesus, ali na cruz, pagou o alto preço por mim e por você. Aí quando ele conquista o direito do homem ser salvo, ele pode distribuir esta salvação pela sua imensa e infinita graça. Então não se iluda, ela não é de graça. Ela é pela graça. E é fato, salvo uma vez, salvo para sempre. Não há essa conversa de crente perdendo salvação. Porque Deus não é um Deus que perdoa e desperdoa. Aqui no Brasil condena-se e descondena, mas Deus não. Quando Ele te perdoa, Ele não te desperdoa jamais. Está perdoado. Mas enquanto eu vivo sobre a face da terra, eu sou sujeito às leis naturais. Eu mato, eu vou preso. Eu ultrapasso o sinal de trânsito, eu sou multado. E eu anotei aqui, com essas 3 pessoas, o pai, o filho mais velho e o filho mais moço, que toda rebeldia aqui do texto foi castigada. Nenhuma passou ilesa. Vamos pensar no filho mais moço, primeiro? O filho mais moço, ele pegou tudo e foi, ele fez aquilo que ele desejou. Literalmente, ele caiu na maldição do salmista. Ele foi entregue aos desígnios do seu próprio coração. E ele foi e fez o que lhe dava prazer, Anderson. Farriou, bebeu, gastou, prostituiu-se, amanheceu, até que seu dinheiro herdado havia acabado. E é engraçado que me parece que esse chamado de Deus à nossa rebeldia, me parece que ele fica claro quando acaba. Você consegue imaginar aquele filho mais moço lá no bordel, pagando bebidas e mulheres para os seus amigos, parando para pensar que a vida poderia ter um fim trágico? Não! Ele estava exatamente como os homens nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, festejando, bebendo e comendo, e não pensando em Deus, ou no juízo, ou no fim de todas as coisas.
ou que viria um castigo sobre si, eu anotei então que a rebeldia do filho mais moço trouxe uma notinha promissória que ele assinou para ele pagar. Mas quando acaba tudo e ele começa a passar fome, mas quando acaba tudo e você chega no fundo do poço, mas quando acaba tudo e Deus começa a tocar nas diversas áreas da sua vida, nos teus filhos. Eu estava discutindo com alguém essa semana e achei interessante, porque eu sou da linha ruim da teologia, né? Eu creio em Deus, creio absolutamente na sua soberania. E eu comentando, não, mas Deus toca nos filhos para falar com os pais. Os mais piedosos, um piedoso olhou para mim essa semana e disse assim, você está louco, pastor? Foi um desses, não me lembro exatamente quem é a conversa. Deus é pai, ele jamais faria isso. Argumento bom, né, Gabriel? Aí, Leandro, o que eu respondi para esta pessoa? Vai, querido, vai lá e pergunta para os filhos de Jó. Se eles concordam com isso. Vai lá e pergunta para os filhos de Jó. Sabe os filhos de Jó? Aqueles que todos foram mortos. Só porque Satanás duvidou do querer de Deus. Da fidelidade do homem. Vai lá e pergunta para os filhos de Jó se Deus toca nos filhos para chamar os pais à razão. Vai lá, Leandro, pergunta para os filhos de Jó se Deus é capaz. Quando a gente chega lá e Deus começa a tocar nos nossos bens, nas nossas querências, o que você sabe? O ser humano é formado de sofrências e querências. Nós queremos e sofremos. Quando Deus começa a tocar, cara, nas nossas querências, e elas se tornam sofrências, costumeiramente a gente para e diz assim, poxa, eu tenho um pai. Mas uma coisa, Vinícius, é fato. A rebeldia do filho mais moço foi castigada. Mas não foi só dele, não. O filho mais velho também foi chamado à razão. Achei interessante, porque aqui está de igual para igual, tanto faz o filho mais moço, coração disperso e perdido, o filho mais velho, um coração disperso e amargurado. Interessantemente, a linguagem de hoje traz que ele deu a mesma quantia para os dois filhos. Não havia muita razão para a reclamação do filho mais velho. Ora bolas, ele também tinha ganhado. Ele não deu conta de se compadecer com o seu irmão que havia perdido. E ele toma um rala do pai. Também estava no fundo do poço, não com necessidades de alimentos, não por ter gastado todo o seu dinheiro, mas estava no fundo do poço por ter um coração amargurado, mas estava no fundo do poço por ter um coração que não sabia perdoar, mas estava no fundo do poço por ter um coração que não sabia se compadecer. Em suma e em resumo, os dois estavam no fundo do poço, porque tinha um coração rebelde. Em suma, você está no fundo do poço, porque você tem um coração rebelde. Porque Deus tem algo maior, melhor, supremo, de excelência e de plenitude para cada filho seu. Eu creio que Deus não se alegra com nenhum dos seus filhos tendo que transformar suas querências em sofrências. Mas quando nós nos perdemos nas nossas alegrias temporárias e mundanas, ou nas nossas angústias temporárias e mundanas, costumeiramente nós nos afastamos do Pai e nos perdemos de sua glória. Toda rebeldia será castigada. Seja por amargura, seja por libertinagem, enfim. Em resumo, saia da presença do seu Pai. Isso se transformará em rebeldia. Isso será castigado. Não tem nada a ver com sua salvação, o fato de você ser salvo ou não.
Tem a ver com o caminho que você está caminhando sobre a face da terra. É aqui, agora. É do nosso dia a dia. Em segundo lugar, eu anotei sobre a palavra do filho pródigo que a minha rebeldia é diretamente com o pai. Eu achei interessante que o filho mais velho chegou lá e disse assim, poxa, olha esse aí é perdido, gastou tudo que o senhor deu para ele, o que era nosso, e ele gastou. A princípio, dá uma impressão que ele está grilado com o irmão. Dá uma impressão que ele era muito assim, saudável emocionalmente, não tinha farreado, não tinha gastado. Ele estava indignado com o fato do seu irmão ter gastado à toa o que tão severamente seu pai havia trabalhado para conquistar, mas não. O problema dele não era com o irmão dele, não. Você acha que o seu problema é com o seu irmão. Querido, você acha que o seu problema é com o seu pastor, mas não é não. Seu problema é com o pai. Ali, em momento algum, ele estava acusando o irmão, ele estava acusando o pai dele. Posso traduzir na linguagem de hoje? Abra uma licença poética para traduzir para a linguagem de hoje, que ele diz: você está ficando doido, pai, que a gente trabalhando, morrendo de trabalhar aqui para sustentar esse vagabundo, para dar festa para esse vagabundo. O senhor não sabe de nada. Eu devia ter chamado a vigilância sanitária, internado o senhor e o seu filho. Viu que ele já chega, o seu filho, não é meu irmão não, é seu filho. Internado vocês dois, feito uma intervenção jurídica, judicial, e eu está comandando a nossa fazenda. Sabe quantas vezes você, irmão da igreja, se pudesse, tinha ido lá pedir o promotor, o juiz, uma intervenção judicial, para que eu, pastor da igreja, não estivesse comandando aqui, e você estivesse comandando, porque você é que sabe, porque você não dá conta de perdoar o seu irmão. Ele não tinha crise com o irmão, não, ele tinha crise com o pai. Ele não estava acusando o irmão, não, Cristiano, ele estava acusando o pai. Você está insano em matar o melhor bezerro com esse cara. Está insano, pai. Recentemente, numa das matérias de psicanálise, tem um texto muito interessante sobre essa figura paterna, e eu gostei demais do texto, li, reli, dei uma aprofundada. Estava compartilhando isso com a Paula recentemente. A palavra pai vem de onde? Alguém sabe? Qual é a raiz da palavra pai? Patris. O pessoal aí de letras. Pai vem de patris, do grego patris. Patris, que veio para o latim, patrium. Que veio para o português, pai, patrão, pátria. Marido, paz você, mas até marido, se você for lá estudar a semântica da palavra, vem da raiz pai. E não tire de misericórdia, João. Vem de Deus. Quando Isaías olha e diz assim, Deus é o nosso patris. Freud diz que não há nenhuma mazela que não seja relacionada a seu pai. Figura masculina, Gabriel, é um troço. A gente for filho do mundo, a gente tem que pensar, principalmente o homem, né? Minha irmã diz que, uma de minhas irmãs diz que a maternidade é uma certeza, a paternidade é uma eterna dúvida, né? É certo, nasceu de você viu saindo de você. Agora o pai é pela fé. Mas recai sobre o pai o sacerdócio, o patris, o pai, a pátria, o patrão. Sabe, engraçado, e eu compartilhando isso, que a sua crise não é com seus colegas de trabalho, não. Sua crise é com seu patrão. Sua crise não é com seus irmãos, não. Sua crise é com seu pai. Sua crise não é com o presidente, não. Sua crise é com... Ah, presidente também vem de pai, viu? Meu Deus. Mas sua crise não é com os brasileiros, não. É com sua pátria. Aí Freud nos conta que a raiz patris movimenta a vida da humanidade. A teologia conta que a grande obra de Satanás é pegar uma criancinha bonitinha, igual Emanuel Lucas, e levar ele, conduzir ele a se frustrar com o pai dele.
Porque se ele se frustrar com o pai dele, ele está carimbado para o resto da vida dele. Ele nunca vai dar conta de ser feliz com o seu patrão, com o seu pastor, com sua pátria, se for mulher, com seu marido, e por fim no tiro de misericórdia, João, com seu Deus. Para algumas pessoas, fechar os olhos e chamar Deus de Pai é uma dor. Para algumas pessoas, Satanás já conseguiu de forma tão maravilhosa estragar a figura pátris, que você vai viver a sua vida inteira brigando com o seu pastor. Para algumas pessoas, Satanás fez um trabalho tão bom com a figura pátris, que você vai passar uma vida inteira brigando com o seu patrão. Toda vez que você chegar um homem e ele representar uma liderança na sua frente, isso vai te tremer na base. O problema daquele jovem era com o pai. O seu problema, querido, não é comigo. Porque não é com seu pai. Seu pai pecou, errou, te abandonou, não apareceu, não deu as caras. Causou dor? Sim. Não esteve presente quando precisava? Tá. Isso é ruim? Sim. Mas é a última canção da ópera? Não. A última é Deus que nunca te abandona. E aí, enquanto eu não amadureço, Juliane, para olhar para Deus e dizer assim, tu és o meu pai. Mas não é meu pai. Não é meu pai, sabe? Pai, nesse quesito aqui falho, debaixo do sol. Mas meu pai, que ainda que a mãe que amamenta de seio esqueça do seu filho, eu, seu Deus, jamais me esquecerei de ti, diz Isaías. Não, mas o pai é aquele que diz assim, eu te ajudo, te fortaleço, não te abandono, e estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, esse pátris, essa figura forte, essa figura perfeita, plena. Sua crise, meu querido, não é com seu marido. Sua crise, minha querida, não é com seu patrão. Sua crise, meu filho, não é comigo. A sua crise é com o Senhor, seu Deus, que é seu Pai. E seu Pai é eterno. Seu probleminha é com Ele. Precisa resolver dentro do coração. Probleminha aqui, anotei. Que interessante aqui, os dois filhos. Poxa, mas... se esse pai não tivesse uma qualidade sensacional, eu diria, ele fracassou como pai, porque os dois filhos. Cara, vem cá, me fala. Você tem um filho que fala assim, me dá aí o que me pertence, que eu quero ir para outro lugar, porque eu não suporto ficar aqui. Poxa, ele tinha uma crise com o pai. Mas você tem um outro filho, e o outro filho fala assim, eu estou aqui, o senhor nunca gostou de mim, o senhor nunca bateu um bezerro para mim, o senhor nunca fez isso para mim, o senhor nunca. Poxa, esse segundo filho também tinha probleminha com o pai. Ora bolas. Eu penso que está na hora, Leandro, dos filhos começarem a resolver seus probleminhas com os pais. Você já morreu? Se você não conhece, olha para ele e fala assim, tu é do Senhor. Eu vou seguir agora. Tinha uma experiência interessante de vida, né? Satanás fez essa obra comigo também. Meu pai era de uma formação, meu pai nasceu em 1929. Né? Meu pai morreu com 90 e tantos anos, já há alguns anos. Meu pai meu pai nasceu em 1929, é isso, Luzia? Confere aí. A Luzia está lá na live. É isso aí, mas se me falha a memória, em 1929 meu pai nasceu. Meu pai é de uma outra era, meu pai era de uma outra cultura. O pai do meu pai teve escravos. Trabalhavam na roça, vieram migrando de Minas para acabou o ouro, vieram criar gado. Né? Então a gente chamava entre nós, meu pai, de coronel. Não era de pai não, chamava o coronel, chegou. Aí saí, fui para o quartel. Primeira vez que saí de casa, foi para morar no quartel. Senhor, sim senhor, não senhor, um ano de quartel. Quem já foi para o quartel, né, cara? A casa sabe como é que quartel é bom para nos educar. E deseducar também, em algumas áreas. Enfim, fiquei um ano no quartel, saí do quartel e me converti. Eu tinha duas visões na minha mente de superior, Senhor. Não tem outro jeito de chamar um superior a não ser de Senhor. Eu fiquei 5 anos e me converti 3 meses depois que saí do quartel.
Com um pai que a gente chamava de coronel, num quartel que chamava todo mundo de senhor. E aí, Jaciara, como é que eu vou chamar Deus? Não tinha outra palavra a não ser Senhor dos Exércitos. Eu estava lá e aquele papo meio boiola de paizinho. E aí, no segundo culto, eu vi uma irmã orando, papaizinho. Eu quase levantei e fui embora. Eu falei, cruz credo. O povo que é demente. Aí lá para o terceiro, quarto sermão, o pastor pregou sobre o Senhor dos Exércitos. Acho que foi no quarto culto que eu fui, Anderson. Para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos é teu nome. Lembra até o Salmo. Quando ele terminou aquele sermão, eu entendi, me converti. Esse é meu Deus. Agora eu tenho um Deus. Agora eu sei quem é Deus. Senhor dos Exércitos, é Ele. Terminou o culto, fui lá, despedi do pastor Carlos lá na porta, disse assim, pastor, o que tem que fazer para ser pastor? Eu quero ser pastor. Foi o dia que eu disse, quero ser pastor, por causa do Senhor dos Exércitos. Ah, Satanás é bom para estragar na sua mente a figura de pai. Ele leva seu pai a adulterar, abandonar sua mãe, deixar você passar necessidade. Você nunca... Quem trabalha em escola aqui, hoje já trabalhou em escola, levante aí seus... Só eu? Carita, Marilda trabalha. Paula já trabalhou, Paula. Ali das coisas já trabalhou. Já trabalhou em escola. Das cenas de escola, o que eu acho mais triste é quando a criança fica com vergonha do pai quando chegou a buscar ele está bêbado. Quando estava na gestão do João Manuel, um dia tive que impedir um pai de levar o filho, porque ele não tinha condições de levar a criança. Tão bêbado que estava. Aí Satanás ganhou. Satanás ganhou. Quantas vezes eu vi crianças com vergonha de suas mães, com suas roupas, sei que a gente chama aqui de roupa, né, Rony? Quando elas chegam para buscá-los na porta da escola, eles ficam com vergonha. Satanás ganhou. Como é que uma criança dessa vai olhar para Deus e dizer assim, tu és meu pai que cuida de mim? Então, paz em você, eu levei 5 anos de igreja, com curso teológico, pastoreando, pregando, para um dia ousar olhar para Deus e dizer assim, tu és meu pai. E olha que não tinha muito trauma, não. Só uma formação. Querido, Satanás fez uma boa obra. Mas o Senhor Jesus fez uma maravilhosa e Ele cura você. Entende que seu próprio perrengue não são com seus pastores. Entende que seus perrengues não são com seu pai terreno. Entende que seu perrengue não é com seu patrão, não é com sua pátria, não é com seu marido. Entende que seu perrengue é com o Senhor seu Deus, que se auto-intitulou seu pai ao te adotar. Eu anotei então, da parábola do filho pródigo, que minha rebeldia é com a figura do pai. Que a sua rebeldia é com a figura do pai. Ou você quebra isso no seu coração, ou vai bater cabeça a vida inteira diante de Deus. Porque Ele simplesmente não está nem aí para você, se você tem crise ou não com o pai. Ele simplesmente te adotou. Anotei então, que nós precisamos romper. Anotei uma terceira coisa sobre a parábola. Então a primeira coisa que eu anotei, toda rebeldia será castigada, não vai passar impune. Não se iluda. Não há jeitinho brasileiro. Segundo, minha rebeldia é com a figura paterna, que eu faço um reflexo a Deus e lanço nele todas as minhas agrulhas. Em terceiro lugar, eu anotei que é possível morar na casa do Pai e não desfrutar dele. Cara, 2 filhos debaixo do mesmo teto e não desfrutaram da presença do pai. Nenhum dos 2 viveu o amor daquele pai ali debaixo do teto. Foi interessante, contar uma história do Iago, né? O Iago, bebezinho da Marilda aqui. Quando o Iago entrou nas nossas vidas, e ele começou a conhecer a nossa família, ele era gordo, agora ele dizer que é musculoso, né? Mas ele era gordinho. Aí fomos conhecer os parentes, e ele nutria uma crise, João Gabriel. Uma crise do Samuel e da Ana, comigo, e uma crise da Rebeca com a Marilda. Por quê? Por quê? Por quê? Ciúme. Por quê? Por quê? Por quê?
Aí um dia eu peguei uma conversa dele, mas da Clara, lá em São Miguel do Araguaia. Clara é sobrinha do marido. Não, Clara, não adianta não. Os sobrinhos preferidos do tio João e da tia Marilda é a Ana, o Samuel e a Rebeca. Nós dois somos excluídos. Nós dois estamos em segundo plano. Aí estou lá escutando os dois conversarem, eles tecendo contra nós lá. Que não adiantava qualquer esforço deles, porque nossos sobrinhos preferidos eram a Ana, o Samuel e a Rebeca. Eles não. E aí o que eu disse? Acertou. De fato e de verdade, o povo diz, né? Os não escuta isso, não tem mais sobre isso que está na live, não. Peraí, antes de falar, deixa eu ver se tem sobre na live. Essas lives acabam com a gente. Né, Luzia? Aí eu disse, está certo, Iago. Samuel e a Ana talvez sejam meus sobrinhos preferidos. E você nunca será meu sobrinho preferido. Aliás, você não devia estar nessa disputa. Porque você não está na categoria de sobrinho, você está na categoria de filho. Peraí, como é que um filho tem ciúme de um sobrinho preferido? Porque o sobrinho preferido, ele pode ser o melhor do mundo, mas ele nunca vai chegar à categoria de filho. Querido, é possível você viver uma vida dentro da igreja inteira sem desfrutar do amor do Pai. Cara, eu vou até mais baixo. É possível você viver uma vida inteira dentro de uma igreja e não desfrutar da autoridade pastoral sobre sua vida, para te conduzir, para te ajudar. Por quê? Porque a crise se instaura lá dentro. Dois irmãos se acusando. Dois irmãos com crise com a figura paterna, que não rompiam, porque não desfrutavam. Caramba, era só olhar e dizer assim, eu tenho um pai, o pai está dentro de casa, e o pai cuida de mim. Mas não foi fácil, né? Um tomou o caminho de fugir de casa. Outro tomou o caminho de ficar dentro de casa, mas se amargurar. Como a Aline, nenhum dos dois teve a brilhante ideia de desfrutar da presença do Pai. Como, meu querido irmão, você ainda não teve a ideia de simplesmente desfrutar da presença do Pai? Como você simplesmente ainda não teve a ideia de desfrutar da presença do seu pastor? Como você simplesmente não teve a ideia de entender que você está aqui agora, vivo. E estando vivo, pode se relacionar com Deus e viver uma vida de liberdade, uma vida plena, uma vida onde seus filhos não tenham que se tornar filhos de Jó, uma vida onde o seu gado não tenha que se tornar um gado de Jó, sua casa, tudo. Então somente o que é salvação se não relacionar-se com Deus? Desfrutar da presença de Deus? Lembra da Aline na escola bíblica dominical? Lembra dela? Essa semana eu falei sobre ela, a colocação dela. Para vocês que não estavam na sala de adulto nesse dia, vocês vão ficar chocados, sejam fortes. Vira para o seu irmão e fala assim, receba a luz. Fala para o seu irmão que você vai ouvir, é grave. Receba a luz que você vai ouvir agora, meu querido. Estávamos discutindo sobre quem eram as duas testemunhas do Apocalipse. Elias, Moisés. Aí o Anderson defendendo Enoque. Porque afinal Enoque não morreu, Enoque foi trasladado, Elias foi trasladado, Moisés acredita-se também que talvez tenha sido trasladado. Uma coisa é fato, se são pessoas físicas, foram esses homens que não morreram. Aí começou, não, mas foi Moisés e Elias, porque Elias fez grandes coisas. Milagre, fez chover fogo. Moisés fez a lei, tirou o povo. Enoque fez nada. Cara, que decepção, nunca tinha pensado nisso. Enoque nunca fez nada. Não está escrito nada que aquele encardido fez. Ele não fez. O que Enoque fez, meu Deus do céu? Não fez nada. Enoque fez nada. Cara, como assim? Enoque fez nada. Que decepção. Enoque não fez nada.
Elias fez tanta coisa, deprimiu, foi para o vale, subiu o vale, brigou com o rei, brigou com o escravo. Elias brigou com todo mundo. Elias fez o escarcéu. Moisés, não precisa nem contar a biografia do homem, né? Desafiou o faraó, mas Enoque fez o quê, meu querido? Cadê os teólogos de plantão? O que Enoque fez, meu Deus? Aí a Aline diz assim, abre aspas, Enoque só andou com Deus, então não é ele. Ele só andou com Deus. Ficou memorável, né? Entrou para a história. A sorte da Aline, viu, Aline? Sua sorte é que não... Foi? Foi malícia! Jesus Christ, foi malícia! Não, deixa eu aqui reparar a coisa. Da Aline eu esperava isso, mas da Alice? Foi tu, Alice. Aí então tá bom. Tá livre dessa. Mas só dessa. Aí irmã Alice solta essa pérola então, viu? E Jacé lá no Paraguai nem sabia o que estava rolando aqui, né? Mas Enoque só andou com Deus. Salvação, ou você não precisa fazer nada, na dica de nada, só anda com Deus. Só desfruta. O Jesus Adria Romero, um cantor mexicano, do qual eu gosto muito, Jesus Adria Romero disse que um dia ele estava arrumando o quintal lá e a filha dele, ele é casado com a Pecos, e a filha dele, esqueci o nome. E aí a filha dele pegou um tamboretinho, sentou lá e pôs lá perto dele, sentou e ficou lá sentado olhando para a cara dele. Salão, e ele arrumando as coisas, falou assim, filha, vai para dentro. Eu falei assim, não posso. Ele disse, filha, vai para dentro. Ela, não posso, pai, estou ocupada. Aí ele entregou-se e perguntou para ela, o que você está fazendo, filha? Estou admirando o pai. Estou admirando o meu pai. Sabe, Gabriel Santos, como é que a gente perde a vida da gente? Parando a vida e ficando preocupado com tantas áreas nele, com tanta coisa pequena, a gente para de desfrutar da presença, de admirar, de contemplar o pai. Enoque só andou com Deus e foi arrebatado. Poxa, é injusto com Davi, né? Que matou Golias, que brigou, que lutou, que venceu, que construiu, que, enfim, parece até injusto. Né, Alice? E o danado Enoque só andou com Deus. Fico imaginando Enoque lá sentado contemplando o pai. É possível. Eu anotei com a parábola do filho pródigo, que é possível passar uma vida na casa do pai sem desfrutar de sua presença. Isso é triste, isso é lamentável. Convido você nesta noite, você que tem andado nos desígnios do seu próprio coração, que está vendo sua vida sendo escoada pelo ralo. Comece a desfrutar da presença do pai. Vai sarar a sua relação com seu marido, vai sarar a sua relação com seu patrão, eu agradeço muito porque vai sarar a sua relação com o seu pastor. E eu ficarei feliz. Cedo. Agora foi o Cristiano, que foi de hoje, eu lembro. Eu não dormi muito não, mas eu lembro. O Cristiano falou assim, gente, a gente não pode deixar os pastores ficar sofrendo, então a gente tem que orar por eles. Eu paro com isso. Papo é esse. Vai te catar com uma história dessa. Olha a mentalidade do freguês. Não, a gente continua fazendo fotos sensuais e pôr no Instagram, mas a gente está orando pelo pastor. A gente continua dando xilique, mas a gente está orando pelo pastor. A gente continua não dando dízimo, mas a gente está orando pelo pastor. A gente fica, Lucas, a gente fica 4 anos sem ir na igreja, mas a gente está orando pelo pastor. Ele não está sofrendo não, porque eu estou orando por ele. Tá. Pensei que eu nunca imaginei que ia viver para dizer isso. Então para de orar, meu querido. Pode parar de orar e começa a se comportar como crente, que eu vou sofrer bem menos. Eu acho que a oração demais e comportamento de menos. Vida cristã de menos. Mas enfim, não é o assunto não, né? Sabe por que eu falei isso? Vamos lá. Conserta a sua vida. Lembrei, é porque eu falei, não, se você resolver seu problema, começar a desfrutar do pai, vai ser muito bom para mim. Aí eu lembrei disso, né? Aí eu vou parar de sofrer, viu, Cristiano? Conserte seu relacionamento com Deus, o Pai, seu Pai. Você não vai nem precisar orar tanto assim por nós, os pastores da sua igreja. Enfim, eu anotei que toda rebeldia será castigada, e foi. Eu anotei que minha rebeldia não é com meu irmão, não, é com meu pai.
É com a figura patris. Eu anotei que é possível morar na casa do Pai e não desfrutar da sua presença. E eu anotei também que apesar de toda, e por fim, que apesar de todas essas mazelas do ser humano, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa carência afetiva, no meio de tantas dores, no meio de tanta acusação, reside um Pai calmo, amoroso, com amor incondicional, que vira para um filho e diz assim: vem, filho meu, vai ser servo, não, você é meu filho. Você estava morto, agora você vive, vou fazer uma festa. Você era libertino, mas agora você encontrou o amor do Pai, te perdoa. Ele olha para o outro, que não era libertino, mas era amargo, e diz assim: ai, filho meu, estou te entendendo não, estou te sacando. Você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho sempre foi seu. Está revoltado por quê? Está triste por quê? Está com inveja do seu irmão por quê? Se tudo que eu tenho é teu. Talvez eu consigo, literariamente, numa licença poética, ver entre as linhas, o pai dizendo para ele ali: uai, não estou te entendendo. Seu filho que estava perdido precisou vir e pedir. Você nunca precisou pedir, porque você esteve sempre aqui, o que eu tenho é seu. Sabe o que ainda nos mantém de pé? É que, graças a Deus, nós temos um Deus com amor incondicional. Nós temos um Deus que não desiste de nós. Nós temos um Deus que, apesar de você ser você, Ele não deixa de amar você. Nós temos um Deus que, maravilhosamente, não é o seu pai terreno. Ele nunca vai largar você na amargaça, passando necessidade para se divertir. Ao contrário, na sua maior necessidade, Ele tomou uma dor maior e subiu na cruz. Nós temos um Deus Pai que nos ama com amor infinito, eterno. Onde estivermos, como estivermos, Ele sempre estará de braços abertos para nos receber de volta. Recentemente, nós chegamos na leitura de Isaías. Recentemente aí nós lemos Jó. E esse ano a leitura de Jó foi diferente na minha vida. Foi um texto, saltou em meu coração esse ano. E eu fiz algumas perguntas, como por exemplo, necessariamente Jó não precisaria ter perdido tudo. Eu olho para mim, olho para você. Necessariamente nós não precisamos perder nossos filhos, chegar num ponto deste. Ao contrário. Ao contrário, nós vamos resgatar, né, Jaciara? O Senhor não é um Deus que tem prazer quando você perde seus filhos. Ele tem prazer quando você resgata, com o poder dele, os seus filhos. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Temos um Deus de amor incondicional. Mas toda rebeldia será castigada. Mas se eu viver dentro da casa e não desfrutar deste Pai, Ele pouco valor, pouca valentia terá para mim. Mas se eu não entender que eu sou filho e filho dele, e que é isso que importa, e que passou da hora de eu olhar para ele e desmontar, e dizer: sim, Deus, tu és o meu Deus. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Mas se você não olhar para Deus e não entender que o tempo deu, o tempo é chegado, e talvez como Pedro, olhar para Deus e dizer: Pai, para onde eu irei se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde que eu vou? Tempo atrás escrevi um texto que o seu problema é que você tem para onde ir. Se você não tivesse para onde ir, quando você chegar no ponto de Pedro ali diante de Cristo e olhar no ponto que eu tenho chegado e tenho olhado e dito: Deus, eu não tenho mais para onde ir. Só tu tens as palavras da vida eterna. Muita coisa vai mudar. Muita saúde vai voltar. Muita felicidade vai voltar.
muita paz que esse entendimento vai repousar. E então, somos esses filhos. Diariamente somos esses dois irmãos. E Deus, eternamente, é esse Pai. A cura, tanto para o irmão mais velho, amargurado, quanto para o irmão mais novo, libertino, era uma só: voltar para o Pai. E é a mesma cura para você. Volta para o Pai. Te dou graças, Pai, eu te honro, eu amo a Tua palavra, amo o Senhor, glorifico a Ti, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, toma as nossas vidas, Pai, toma nossos corações em Ti, abençoa cada uma vida, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, Pai, Deus, chama, Deus, a comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus, e que nós, cada um de nós, Deus, todos os dias possamos voltar para o Pai. Afinal, só Tu tens as palavras da vida eterna. Eu te louvo, eu agradeço a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Tenha uma semana, Deus, de regresso a Ti. Uma semana, Deus, da Tua bênção. Uma semana, Deus, da Tua graça, Pai. É em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados. Deus te abençoe.